Oi, galera, tudo bem? Vamos lá continuar nossa aula. Vamos lá hoje, dando sequência aos blocos econômicos. Vamos hoje trabalhar Mercosul, ok? Esse conteúdo vocês têm na página 88 da sua apostila, certo? E aí vai dar continuidade hoje ao nosso bloco regional, né? O Mercosul, tá? Basicamente a maior parte do que está aqui você tem na sua apostila, com algumas observações aqui mais recentes que eu vou estar explicando para vocês, ok? Bom, o que você tem que saber sobre o Mercosul, né? Como nós já falamos, né, em outras aulas, dos blocos, vários blocos são importantes e podem ser cobrados, né? Mas geralmente a União Europeia é um bloco sempre lembrado e o Mercosul porque é um bloco diretamente brasileiro, né? Que o Brasil faz parte desse bloco. Ok? Então é sempre interessante a gente ter uma noção muito legal sobre o bloco, né, chamado Mercosul. Bom, primeiro vamos dar só uma relembradinha, né, sempre relembrando. Vocês sabem que todo bloco econômico nós temos as chamadas fases de integração. Então nós temos basicamente 4 fases de integração, não sei se vocês se recordam. 4 fases de integração, né? Ora, quais seriam essas 4 fases? Primeira fase de integração eu teria chamada apenas livre comércio, que é apenas livre circulação de mercadorias. Como nós vimos, você tem ou uma isenção de tarifas ou você vai ter uma redução dessas tarifas entre os países membros. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a chamada zona aduaneira, ou também união aduaneira, quando além do livre comércio você adota tarifa comum. A chamada TEC, Tarifa Externa Comum, essa é a segunda fase. Aí a terceira fase é um mercado comum, né? Que você vai ter, além da livre circulação de mercadorias, além da tarifa externa comum, você tem livre circulação de pessoas, de capitais e de serviços, certo? E a quarta fase, né, que eu falei para vocês, seria quando você tem uma união econômica, que seria quando você tem, além de uma união econômica, você tem também uma união monetária. É quando você tem tudo que nós já falamos juntos, mais uma moeda única, que é, no caso, o único bloco que chegou nessa fase seria, no caso, a União Europeia, ok? Bom, o nome Mercosul significa o quê? Mercado Comum do Sul. Mercado Comum do Sul, né? E por se chamar mercado comum, muita gente fala assim, nossa, Silvio, mas ele é o mercado comum do Sul, então o Mercosul está na terceira fase? Na verdade, o objetivo é chegar sim nessa terceira fase, ok? Só que apesar de se chamar mercado comum do Sul, o Mercosul ainda não está nessa terceira fase. Nós estamos ainda na segunda fase de integração. Nós já iniciamos com o livre comércio, e aí nós estamos na chamada União Aduaneira, ok? Bom, em vários momentos de vários governos que nós tivemos, desde 1991 para cá, a gente teve momentos que aparentemente o Mercosul ia bombar, ia realmente crescer, né? Aí de repente por mudanças de governos, não só no Brasil como de outros países membros, isso muitas vezes geraram crises. Tivemos várias crises dentro do bloco, tá? E no momento nós estamos tendo outra crise dentro do bloco. Então, quando a gente começa a achar que o Mercosul vai começar a andar, alguma coisa trava de novo o bloco econômico que a gente vai estar falando hoje, ok? Bom, então primeiro, quando que foi criado o Mercosul, né? O Mercosul foi criado em 1991, quando foi assinado o chamado Tratado de Assunção. Todo mundo sabe que Assunção é a capital do Paraguai. Ora, qual foi o presidente brasileiro que assinou o Mercosul? O presidente brasileiro que assinou foi o Fernando Collor de Mello, tá? Por isso que a gente vai ver, quando a gente for ver a industrialização brasileira, nós vamos ver que hoje nós falamos que o Collor, apesar de todos os problemas que o seu governo teve, a gente pode dizer que o Collor colocou o pé do Brasil na globalização. É lógico que a gente já estava iniciando a nova ordem, né? Como a gente já viu, né? De 91 para cá, tá? Então, no caso, pessoal, quem assina esse acordo, que primeiro era para ser um acordo no finalzinho dos anos 80 entre Brasil e Argentina, e aí outros 2 países foram convidados, né? E deu entrada aí, no caso, 4 países que deram origem. Ora, quais são os países membros?
tá? Então, primeiro eu vou colocar os países membros que deram origem ao Mercosul. Então, quem foi? Brasil, Argentina, o Paraguai, até mesmo porque o nome do bloco, né, Tratado de Assunção já diz que o Paraguai é membro, e no caso o Uruguai. Esses 4 são os 4 países que deram origem ao bloco, certo? São os que deram origem, são aqueles que em 1991 assinaram o chamado Tratado de Assunção, ok? Só que hoje nós temos oficialmente um 5º país. Eu vou colocar com uma corzinha separada, diferenciada, para depois a gente falar especificamente do contexto desse país. Ora, quem seria esse 5º país aqui que teria que ser lembrado? No caso, a Venezuela, que eu vou colocar esse asterisco que nós vamos trabalhar aqui, ó. Hora que eu falar da Venezuela, ok? Então hoje, né, no caso, quando você fala, por exemplo, quais são os países membros do Mercosul, de maneira geral, está se tirando a Venezuela. Só que cuidado, a Venezuela não foi expulsa do bloco, ela está suspensa do bloco, ok? Então, se você pegar nos órgãos oficiais, por exemplo, quais são os membros do Mercosul? Vai estar lá Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Só que eu não vou falar do contexto da Venezuela aqui, porque a hora que eu explicar aqui, aí vocês vão entender o que ocorreu e como está hoje, ok? Bom, esses aqui são os chamados países membros do Mercosul. Gente, qual é a diferença de um país membro a um país associado? Certo? Isso é muito importante. Então, um país membro, no caso, ele tem direito a quê? Ele tem direito a voto, certo? Isso é importante, guardem isso, vocês vão ver a importância disso para a gente entender aqui, ó, a crise do Mercosul, né, em 2012, tá? Que aconteceu aqui, no caso, no bloco. Ele tem o poder de voto, ele participa do livre comércio, e ele também adota a chamada TEC, Tarifa Externa Comum, certo? Então, no caso, se você é país membro, você, na verdade, você tem decisão dentro do bloco, porque você vai votar, você vai decidir alguma coisa dentro do bloco, você vai participar dessa redução de tarifas e você também vai adotar essa TEC, essa Tarifa Externa Comum. Agora, se você é um país associado, ele só participa apenas do livre comércio. Um país associado, ele não tem decisão, ele não vota, ele não opina, ele pode até participar das reuniões, mas eles não têm direito de decidir e de votar, como também um país associado, ele não participa da TEC, ok? Então essa diferença é importante. Qual é a diferença de um país membro e de um país associado do bloco? Então, o país membro é aquele que o nome diz, ele é membro daquele bloco, então ele vai participar de tudo que envolve diretamente o bloco, inclusive das decisões. Um associado, você é apenas um associado, você não é membro ainda, ok? Então, você participa só do livre comércio. Bom, o bloco, como que ele iniciou? Então, ele inicia em 1991 com o livre comércio. Não esqueça, galera, que quando eu falo livre comércio, não quer dizer que todas as tarifas elas foram extintas, né? Tem produtos que não têm tarifa, como tem produtos que têm uma redução de tarifas, ok? Mas em 1995 vai ser quando o bloco vai passar a adotar a chamada TEC, Tarifa Externa Comum, né? Então, olha só, o bloco foi criado em 1991 e ele começa lá na primeira fase, como nós falamos lá no início da primeira fase, apenas como um livre comércio. Aí começou aos poucos essa circulação de alguns produtos com redução e aí a partir de 1995 que ele passa a fase de união aduaneira, ou seja, zona aduaneira, que é a segunda fase. Então começa com a primeira fase, livre comércio em 91, quando foi assinado o tratado, e a partir de 1995 ele pula para a segunda fase.
Teoricamente, o bloco, né, ele tem que ir 1 hora para essa terceira fase, um mercado comum. Agora, quando isso vai acontecer exatamente, nós não sabemos, ok? Bom, o que é essa tarifa externa comum? O que é a TEC, né? Eu já expliquei, mas eu vou voltar a repetir para vocês. O que é a TEC? Tarifa externa comum. Significa que, no momento, quem adota a TEC são os 4, porque a Venezuela está suspensa, então a gente tira lá fora aqui, são os 4. O que significa? Que os 4 países, no caso Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles têm que ter a mesma tarifa adotada com outros países fora do bloco. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, o Brasil vai comercializar, por exemplo, com a França. A tarifa que o Brasil pagar para comercializar com a França tem que ser a mesma tarifa que a Argentina vai usar, que o Uruguai vai usar e que o Paraguai vai usar. É lógico que essa tarifa ela tem que ser discutida, padronizada, certo? Para você ter uma tarifa externa, ou seja, fora do bloco, comum entre os membros. Celeusa, por que é criado a TEC? A TEC ela é criada, pessoal, com uma maneira de você tentar privilegiar o comércio entre os membros. Porque como você tem uma redução de tarifas, né, que você tem um livre comércio entre os membros, se você tiver uma tarifa um pouco maior fora do bloco, acaba privilegiando o comércio entre eles. Bom, nós sabemos, pessoal, que o Mercosul, desde quando iniciou, os países mais privilegiados dentro do bloco, em relação à sua economia, foi sempre o Brasil e, em segundo lugar, a Argentina. Na verdade, não que o Uruguai e o Paraguai eles não ganhem nada, mas como o Brasil tem um nível de industrialização muito superior a eles e a Argentina viria em segundo lugar, os nossos produtos acabam conquistando o mercado desses países vizinhos. Tá? Então, na verdade, o Mercosul para o Brasil é muito interessante, né? Muito mais interessante do que os outros países, porque nós temos um mercado consumidor dos nossos produtos. Em vários momentos do Mercosul, o governo uruguaio sempre questionou que vantagem que o Uruguai tem, né? Porque o Uruguai, ele é o quê? Ele é um consumidor dos produtos, mas e o produto dele em si? Né? Lógico que tem produtos, principalmente primários, né? Que vocês sabem que o Uruguai é muito forte no setor da agropecuária, muitas vezes vem para os países do bloco, mas o grande privilegiado sempre foi o Brasil, em segundo lugar a Argentina. Bom, então esses são os membros. Quem são os chamados países associados? Como eu falei para vocês, um país associado, ele participa apenas do livre comércio, ou seja, ele tem apenas, pessoal, uma redução de tarifas, mas ele não tem decisão de voto, certo? E eles não adotam essa tarifa. Ora, quais são os primeiros países que entraram como países associados? Então, começou com o Chile. Vocês vão ver que o Chile, pessoal, é um país que ele é associado a vários blocos. Depois do Chile, um outro país que também passou a ser associado foi a Bolívia. Na verdade, Chile e Bolívia, eles são associados ao Mercosul desde 1996. Desde 96. Por isso que muita gente, não sei se vocês já pensaram assim, muita gente acha que Chile e Bolívia são membros, porque eles são associados bem antigos, desde 96, né? Então, quer dizer, tem aí praticamente 24 anos que eles são associados. Então, muitos alunos acabam achando que eles são membros, mas eles não são, pelo menos até então. Aí nós temos quem? Bolívia, nós temos o Peru, que também é um país associado, nós temos a Colômbia, país associado, o Equador, e aí os dois últimos associados que entraram no bloco, tá? Nós temos a Guiana e nós temos o Suriname. Gente, se vocês pensarem, olha só, o Mercosul engloba todo mundo da América do Sul, tirando quem? A Guiana Francesa, que ainda é uma possessão francesa. Então, os países do Mercosul, se você souber quem são os membros, todos os outros países do Mercosul, eles vão ser associados, com exceção no caso da Venezuela, que tem um detalhezinho que a gente vai estar vendo. Ok? Entenderam a diferença de um membro associado? Então, vamos fechar aqui para a gente continuar. Membro,
tá? É aquele que tem todas as decisões e participa de todas as regras do bloco. Associado, ele só participa do livre comércio, certo? Os membros que deram origem aos blocos foram os 4, mas hoje nós temos a Venezuela, que está suspensa, mas a Venezuela é colocada como membro. Detalhe importantíssimo, tá? Um país associado pode se transformar um membro, se quiser? Pode. Um país associado, ele pode se tornar um membro, se quiser. Para isso, ele vai fazer o pedido de adesão. Se ele for aceito o seu pedido, ele vai ter que passar por toda uma aprovação, isso é importante vocês saberem, ele tem que passar por uma aprovação dos membros. Então, quando a Venezuela se tornou membro, porque a Venezuela até 2012 ela era associada, certo? Teve que ter aprovação dos 4 membros, certo? Se qualquer país hoje associado querer se tornar um membro, ele vai ter que ter aprovação hoje dos 4. Ah, mas por que a Venezuela não tem que aprovar nada? Porque ela está suspensa. Se ela está suspensa, ela não participa, certo? Ela está fora. Ela não foi expulsa, mas ela está suspensa. É que nem um aluno suspenso, tá? Você não saiu da escola, mas você não vai participar das mesmas atividades, ok? Então, no caso, pessoal, qualquer associado pode se tornar um membro. Qual é o país que fez o seu pedido em 2015 para ser membro? A Bolívia. Então, em 2015, a Bolívia fez o pedido de adesão, tá? Para ser membro do Mercosul. Na época, preste atenção, na época, quem era o presidente da Bolívia? Era, né? Porque vocês sabem que agora ele não é. O chamado Evo Morales. Evo Morales, que governou a Bolívia por 14 anos. 14 anos, até o final do ano passado, quase, né, o segundo semestre do ano passado, quando ele renunciou. Não sei se vocês estão lembrados disso, tá? Que a gente depois vai ter um momento de falar de América Latina, a gente volta a falar disso. Mas a Bolívia, né, com o Evo Morales, ele fez o pedido de ingresso ao Mercosul. Quem de imediato aprovou a entrada do Mercosul, tá? No caso, a Argentina já aprovou a entrada, certo? O Uruguai já tinha aprovado a entrada e na época a Venezuela também tinha aprovado, porque a Venezuela na época 2015 não estava suspensa do bloco, então ela também votava, certo? Quem ainda não definiu, tá? Ainda tem pendência do Brasil e do Paraguai. Então, oficialmente, a Bolívia ainda é um associado, só que é um associado que já fez o pedido de adesão para ser um membro, ok? E, gente, pela regra é assim, se qualquer um dos membros vetar, porque eles têm o poder de voto e de veto, se qualquer um dos membros vetarem, tá? O país não entra. Isso é importante para vocês entenderem que é a Venezuela, de boa? Então, no caso, a Bolívia ainda continua sendo um associado, certo? Mas ela fez o pedido para a adesão em 2015, quando ainda o presidente era o Evo Morales. Não esquecer, galera, que o Evo Morales, ele governou, né, desde 2005, foi o primeiro indígena eleito como presidente da Bolívia, e a gente não esperava que ele fosse ficar tanto tempo, tá? E aí em 2019 ocorreu uma eleição e ele foi eleito pelo 3º mandato, certo? E essa reeleição dele, certo, gerou muitos protestos com a acusação que houve fraude. A população foi para a rua, a polícia parou, não sei se vocês estão lembrados, né? Mais ou menos a partir de outubro do ano passado. E aí o que aconteceu? Ele renunciou, certo? E a Bolívia, até então, ela está sendo governada por um governo provisório. A previsão é que talvez tenha eleição agora em julho e agosto, a previsão. Tudo vai depender do Covid, porque era para ter tido eleição agora em maio, certo? A questão do Covid e outras questões políticas, eles adiaram. Então, provavelmente nesse segundo semestre, a gente vai ter eleição na Bolívia e aí a gente vai ver quem vai vencer, ainda está uma incógnita, e aí ver o desenhar, né? Se a Bolívia passa a ser um país facilmente aceito pelos outros membros que ainda não votaram, ou se não, ok? Por enquanto, a Bolívia é um país associado,
De boa? Então, fechando aqui, país membro. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela é membro, mas está suspensa, certo? E todos os outros países, tirando a Guiana Francesa, são países associados, ok? Segunda coisa importante, que eu acho que você já deve ter ouvido falar. O que é o protocolo de Ushuaia? Ushuaia, pessoal, é uma cidade lá no extremo sul da Argentina, lá na região do Terra do Fogo, tá? Esse protocolo foi assinado em 1991. Guarda isso, porque isso cai muito em prova. Gente, o que é o protocolo de Ushuaia? O protocolo de Ushuaia é o compromisso, olha só, é o compromisso de democracia dentro do bloco. Ou seja, todos os países, eles têm que ser democráticos. País que não tem característica democrática, país que tem característica ditadora, ele pode ser suspenso do bloco Mercosul pelo protocolo de Ushuaia, ok? Ok? Então o protocolo de Ushuaia falou isso, tem que pensar por democracia, tem que ter democracia. Tranquilo? Bom, o que isso tem a ver com a Venezuela? Agora vamos ver a questão da Venezuela. Bom, quando que a Venezuela, que na época 2006, quem que governava a Venezuela? Hugo Chávez. Hugo Chávez, que era o presidente da Venezuela. Nós vamos estar vendo mais para frente, hoje a gente não vai estar vendo isso, mas nós vamos ver, eu acho que você já deve ter visto, que na virada do século 20 para o 21, no início do século passado, perdão, no início desse século, nós tivemos o que a gente chama de onda de esquerda na América Latina. O que seria a chamada onda de esquerda na América do Sul? Da América Latina, né? E na América do Sul. Vários países passaram a ser governados por governos considerados de esquerda. Alguns de esquerdas radicais e outro chamado de esquerda moderado, tá? O que é a esquerda radical? Esquerda radical é aquele líder político que queria implementar um socialismo no país. E a esquerda moderada é aquele governo que você tinha ideais de esquerda, mas você não se desligou do sistema capitalista. Ora, quem era considerado a grande liderança de um governo de esquerda radical na América do Sul? O Hugo Chávez. E aí ele tinha os seguidores, como Rafael Correa, por exemplo, presidente do Equador, tá? Como o Evo Morales, o ex-presidente da Bolívia, ok? E em outros países da América do Sul, a gente começou a ter eleições de vários governos de esquerda, a grande maioria chamada de esquerda moderada. Então nós tivemos Néstor Kirchner e a Cristina Kirchner na Argentina, nós tivemos eleição no Uruguai, certo? No Uruguai nós tivemos a eleição do Tabaré Vázquez e depois nós tivemos a eleição do chamado Pepe Mujica, certo? Nós tivemos a eleição de um governo de esquerda, no caso, no Brasil, com 2 mandatos do Lula, depois com a Dilma, chamado de esquerda moderada, tá? Nós tínhamos um governo de esquerda no Equador, ok? Os únicos países que no momento não tinham governos que eram considerados de esquerda eram o Peru e a Colômbia. A Colômbia sempre foi governada até então por governos de direita, fortes aliados dos Estados Unidos. E aí, o que isso tem a ver, Celilza? Isso é para a gente entender o contexto da Venezuela e do Paraguai para você entender esse momento do Mercosul. Então, o que aconteceu? Em 2006, nós tínhamos o quem? O Hugo Morales, agora fez uma bagunça, né? O Hugo Chávez como presidente da Venezuela. E aí a Venezuela fez o pedido de adesão para se tornar um membro, como eu falei. De imediato, quem aprovou de imediato? Ó, a aprovação de imediata foi da Argentina e do Uruguai. Argentina e Uruguai. Até mesmo porque nesta época, em 2006, quem governava a Argentina e quem governava o Uruguai, né, eram os Kirchners. E era na época que nós tínhamos aqui o Tabaré Vázquez, né, e depois o Pepe Mujica. Então esses 2 governos, argentino e Uruguai, eram de esquerdas. E eles eram aliados, né, com o pensamento de Hugo Chávez. Então foram lá, rapidinho aprovaram. E aí ficou quem? Pendência de 2 países. Pendência do Brasil e pendência do Paraguai.
Brasil só foi aprovado depois de muita pressão do governo Lula na época. O Senado brasileiro só foi aprovar a entrada da Venezuela no bloco em 2009, no governo Lula, ok? Então, ó, o pedido foi em 2006, certo? Só que de imediato entrou a Argentina e o Uruguai, então a Venezuela não podia ser aceita ainda porque tinham 2 países para votarem. Brasil entrou na votação e conseguiu aprovar, depois de vários acordos, né, com o Senado, o Brasil aprovou. E aí agora eu tinha pendência de quem? Eu tinha pendência do Paraguai. Então, se o Paraguai não votasse, não aprovasse, a Venezuela não podia ser aceita, certo? Mas aí o que aconteceu? Agora vamos parar um pouquinho Venezuela, esquece Venezuela e vamos para o nosso vizinho Paraguai. O que aconteceu? O Paraguai, em 2006, quando foi feito o pedido, ele era governado por um governo de direita, certo? Pelo partido, no caso, do Colorado. E aí o que aconteceu? Em 2008, teve eleições no Paraguai, certo? E em 2008, foi eleito um presidente que há mais de 60 anos o Partido Colorado não saía do poder, certo? E aí foi eleito um governo, um presidente de esquerda, o chamado Fernando Lugo, que ele vai governar de 2008 até 2012, quando teve o impeachment dele. Na verdade, ele quase finalizou o mandato, porque o mandato no Paraguai são 4 anos. Aí o que aconteceu? O Fernando Lugo, não sei se vocês se recordam, ele era ex-bispo da Igreja Católica, ele pediu o afastamento da igreja, certo? Se candidatou como presidente e ganhou, né, de uma forma assim bem, vamos dizer, ninguém esperava a vitória dele, né, como presidente paraguaio, né? E nós sabemos, né, como ele era, né, talvez até mesmo pela formação dele e pela característica dele, a gente falava que o governo do Fernando Lugo também ele era considerado um governo de esquerda, ok? Então, olha o que aconteceu. Nesse momento, nós estamos aqui, ó, entre 2008. Pensa Mercosul. Brasil, governado pelo Lula, esquerda. Argentina, Kirchner, esquerda. Paraguai, Fernando Lugo, de esquerda, certo? E o Uruguai, no caso, também de esquerda. E a Venezuela, o grande líder da esquerda radical, com o senhor Hugo Chávez. Então, tudo levava à aprovação da entrada da Venezuela, certo? Porém, o que aconteceu? Ah, Celiusa, mas se o Fernando Lugo venceu, por que no caso o Paraguai não deu o aval? Porque o que aconteceu? O Fernando Lugo ele ganhou a presidência, a eleição para a presidência, mas o Congresso paraguaio era de oposição ao governo Lugo. Então, o que acontecia? Tudo que o Lugo queria aprovar, o Congresso vetava. Por quê? A maior parte do Congresso paraguaio ainda eram de direita, certo? Como precisava da aprovação do Congresso paraguaio, os deputados, né, senadores lá da região, o que eles fizeram? Eles vetavam. Então, na verdade, a Venezuela não entrava no bloco, que o pedido foi desde 2006, nós já estávamos em 2012, 6 anos se passaram, e não entrava porque o governo paraguaio barrava. Na verdade, não era o presidente, mas sim o Senado, né, o Congresso paraguaio. Aí, o que aconteceu? Em junho de 2012, finalzinho de julho de 2012, aconteceu um fato no Paraguai, que houve como se fosse um movimento de sem terra, né, que foram acusados de criar uma emboscada para policiais paraguaios e vários policiais foram assassinados. E nesse movimento, aparentemente, o governo Fernando Lugo, de vez ele ficar do lado, teoricamente, dos policiais, ele ficou do lado do movimento. E isso gerou uma instabilidade política maior ainda no Paraguai. E aí o que o Congresso paraguaio fez? Em menos de 36 horas, o Fernando Lugo foi julgado
condenado e sofreu um impeachment, ou seja, tiraram o Fernando Lugo do poder, ok? Né? Como foi muito rápido, só para vocês terem uma ideia, o impeachment da Dilma durou cerca de 9 meses, aqui menos de 36 horas, não deu 2 dias. Né? Eles julgaram, tiraram ele do poder e colocaram o vice no comando, certo? De uma rapidez muito grande. E isso gerou uma crítica muito grande dos seus aliados vizinhos, do governo brasileiro, do governo uruguaio e do governo da Argentina, alegando que isso aqui não foi democrático, que o impeachment paraguaio não foi democrático, porque não deu nem tempo do presidente praticamente se defender. Segundo consta a Carta Magna Paraguaia, eles teriam sim o direito de fazer esse processo de uma forma muito rápida, ok? Mas aí o que aconteceu? Como isso foi considerado como algo não democrático e que atingia o protocolo de Ushuaia, o que os três, Brasil, Argentina e Uruguai fizeram? Eles fizeram a suspensão do Paraguai. Ou seja, o Paraguai, ele ficou suspenso do bloco, certo? Tipo, nossa, mas fizeram um impeachment muito rápido, isso não é democrático, então nós vamos suspender o Paraguai, ok? E aí, em julho, finalzinho praticamente de junho, foi bem no finalzinho, se não me falha a memória, acho que foi dia 28, 29 de junho, alguma coisa assim, tá? Suspenderam o Paraguai. Então nós tivemos o impeachment do Fernando Lugo no Paraguai e a suspensão do Paraguai do bloco, certo? Alegando que só voltaria o Paraguai ao bloco após uma eleição democrática. Bom, ok? Finalizou a questão paraguaia. Aí o que aconteceu? Ora, se eu precisava da votação da Argentina e do Uruguai, ok. Ah, preciso da votação do Brasil, ok. Preciso da votação paraguaia agora? Não, porque o Paraguai está suspenso, perdeu o direito de voto. Então, o que aconteceu? Ora, a Venezuela, ela entra como membro a partir de 2012. Em julho de 2012, a Venezuela passa a ser um país membro do bloco, sem aprovação do Paraguai. Ah, mas por que sem aprovação? Porque o Paraguai estava suspenso do bloco, ok? Então foi considerado uma grande jogada dos aliados, né, vizinhos, já que o Paraguai era o grande obstáculo, né, e que aconteceu esse problema político do Paraguai, eles usaram aquele momento, o governo dos três países, Brasil, Argentina e Uruguai, tá, liderado pela Kirchner, tá, quem liderou foi a Cristina Kirchner, e aí o que aconteceu? Suspenderam o Paraguai e colocaram a Venezuela. Então a Venezuela, ela passa a ser um membro a partir de 2012, com a suspensão do Paraguai, ok? Bom, em 2013, né, em abril do ano seguinte, ocorreu eleição no Paraguai. Quem venceu a eleição foi Horácio Cartes, certo? Um governo de direita, tá? O Colorado volta ao poder, então só teve praticamente quase que um mandato que a esquerda governou o Paraguai, ok? Bom, aí o que aconteceu? Quando o Paraguai voltou, agora Paraguai, você pode voltar a ser membro do Mercosul. Só que aí o Horácio Cartes falou, não quero, né? Não quero, porque vocês desrespeitaram o voto paraguaio e colocaram um novo membro sem aprovação do Paraguai, e aí gerou mais uma instabilidade no Mercosul em 2013. Aí houve um acordo fechado, principalmente pelo Brasil, na época era Dilma, certo? Foi fechado um acordo, ok? E aí, depois, no finalzinho de 2013, o Paraguai aprovou a entrada oficialmente da Venezuela. Então, na verdade, a entrada da Venezuela ao bloco, aprovada pelo Paraguai, só vai ser depois de uma negociação do novo presidente na época do Paraguai. Ok? Muito bem. Bom, e aí, Celilza, como é que tá a questão da Venezuela? Só que aí a Venezuela entrou, né, em 2013 e ainda levou o azar, pessoal, de bem nessa época, né,
que estava tendo eleições e que o Paraguai poderia aprovar a entrada dele, aconteceu o quê? A morte de Hugo Chávez. Hugo Chávez morreu em março de 2013, né? E aí morreu Hugo Chávez e entrou Nicolás Maduro. Esse governo que está até hoje, desde 2013, a gente vai falar depois, certo? Já está há 7 anos no poder, certo? Considerado um governo ditador, considerado por muitos países como não sendo mais o presidente, mas, né, o outro presidente, o Guaidó, que seria o presidente intitulado, certo? Mas por enquanto, oficialmente, ele é o presidente da Venezuela. Como ele passou a adotar uma série de medidas consideradas ditatoriais, certo? Começou a não querer mais os membros a presença da Venezuela. E aí o que a gente tem que pensar? Que em 2017, quando teve a primeira suspensão do Paraguai, pessoal, o que aconteceu? Nesse momento, deixa eu apagar isso aqui, ó, para não ficar muita coisa aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, em 2017 e 2018, né, recente agora, 2, 3 anos atrás, você tem que pensar que eleições ocorreram, né? Ocorreram nos países membros. E essas eleições começaram a ter mudanças de quem governa. Então, por exemplo, no Brasil, a Dilma saiu, entrou o Temer, com uma outra visão. Hoje nós temos o Bolsonaro, com mais uma visão de extrema-direita. A Argentina, até o ano passado, passou a ser governado por um governo de direita, que perdeu as eleições no ano passado, certo? O Paraguai, o Horácio Cartes saiu também, hoje nós temos um presidente de direita também, certo? Um governo de direita. E agora, o Uruguai, tá? Nós tivemos, né, no finalzinho do ano passado para agora, nós tivemos a eleição no Uruguai, né? E o Uruguai, quem venceu, depois de anos de esquerda dominando o Uruguai, foi um governo de direita. Então, o que a gente observa? Que a maior parte dos países da América do Sul hoje são governados por presidentes considerados de direita. E aí você tem um presidente da Venezuela de esquerda radical. Então, tudo aquilo que eu puder barrar a participação dele, eu vou fazer. Então, o que aconteceu? Em 2017... e depois em 2018, tá? A primeira suspensão aconteceu em 2017 e a segunda suspensão aconteceu em 2018, onde você vai ter a votação da suspensão da Venezuela ao bloco. Então a Venezuela, ela está suspensa do bloco desde 2017-18 para cá. Por isso que eu coloquei ela com outra corzinha, ok? Bom, então hoje, né? Vamos falar 2020. Celeusa, quais são os países membros do Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela é um país membro, mas está suspensa, não foi expulsa desde 2018. E a gente vê até agora não ter a possibilidade da retirada da suspensão da Venezuela, pelo menos até então. Segunda coisa, pessoal, vamos trazer agora para a atualidade. Em julho do ano passado, 2019, houve a ratificação do tratado entre União Europeia e Mercosul. A ratificação do tratado, né? Ou seja, um acordo que há muitos anos já estava sendo, né, todo agilizado e foi ratificado o ano passado, né? E que na época foi muito colocado, né, divulgado pelo atual governo brasileiro, como se fosse uma grande vitória do governo, mas na verdade foi ratificado no governo dele, mas é um processo que já vinha há muitos anos, ok? E também foi fechado também um acordo do Mercosul com esse bloco aqui, ó, que a gente chama de Associação Europeia de Livre Comércio, onde aqui quem faz parte desse UEFTA são países que não são membros da União Europeia. Ora, quem são os países? A Suíça, que não faz parte, a Noruega, que não faz parte da União Europeia, a Islândia, aquela ilha lá, que é um país europeu, e um paizinho pequenininho, né, do ladinho ali entre a Áustria e a Suíça, chamado Liechtenstein. Então, esses 4 países, Liechtenstein, é um país europeu, tá? Liechtenstein, no caso, a Suíça,
a Noruega e a Islândia, eles fazem parte dessa Associação Europeia de Livre Comércio, que fechou um acordo de aproximação com o Mercosul, certo? Só que quase não se fala dele, todo mundo fala só da aproximação com a União Europeia. Bom, detalhe, aqui a gente ainda não sabemos o que vai virar. Por quê? Porque para isso entrar em vigor, é necessário você ter a aprovação de todos os membros da União Europeia. E já tem várias lideranças de países da União Europeia que não vê o interesse, não só comercial como político, de fechar um acordo no momento com o Mercosul, alegando que as novas lideranças dos países que pertencem ao bloco não atendem uma série de regras ambientais, econômicas, políticas. Então, no momento, a gente não vê grande possibilidade disso realmente ser efetivado. Ainda mais agora com o coronavírus, que eu acho que tudo vai dar uma parada, tá? Bom, outra coisa importante. Vocês sabem que o ano passado teve eleições na Argentina, e quem venceu as eleições na Argentina foi o senhor Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, onde a vice-presidente é Cristina Kirchner. Ou seja, a esquerda voltou para a Argentina. Governou durante anos, a família Kirchner governou a Argentina, aí saiu, aí teve um governo de direita, que foi o Maurício Macri, um governo de direita, perdeu as eleições no ano passado e a esquerda voltou com tudo na Argentina, que é governada pelo Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner. Então a Argentina é o país dentro do bloco do Mercosul, tirando a Venezuela, que voltou a ter um governo de esquerda, ok? O que isso tem a ver, Celilza? Isso vocês não têm na apostila de vocês. O que aconteceu? Em 2019, depois, né, praticamente da vitória, quase confirmando, né, a vitória do Alberto Fernandes, os países do Mercosul ficaram preocupados. Por quê? Porque se todas as aprovações eu tenho que ter a unanimidade dos países, se eu tiver agora um líder de esquerda diferente dos outros 3 que são de direita, tá, ele pode vetar tudo. Aí o que eles fizeram? Olha a esperteza. Em 2019, eles aprovaram uma cláusula chamada cláusula de vigência bilateral, onde, a partir dessa cláusula, dentro do Mercosul, eu não precisaria ter a aprovação dos 4 membros, certo? Seria um acordo bilateral, por exemplo, do Brasil com outro país, certo? Então eu poderia estar fechando esse acordo sem ter a aprovação dos 4. Isso foi o temor que a vitória do Alberto Fernandes poderia estar barrando qualquer acordo possível do Mercosul com outros blocos, ok? E agora, em abril desse ano, abril de 2020, segundo o governo do Alberto Fernandes, em consequência do coronavírus, a Argentina abandonou todas as negociações com o Mercosul. O que o governo do Fernandes alega? Que eles vão priorizar o mercado interno, que eles vão priorizar a indústria nacional da Argentina, que eles vão priorizar e estimular o comércio interno em detrimento dos países do Mercosul. Ou seja, a política no momento, tá? Abril desse ano, no momento do governo argentino, não é estreitar as relações com o Mercosul, ok? O que aconteceu em relação a isso? Bom, ainda estão tentando ver o bloco juridicamente o que pode ser feito em relação à Argentina. Então aí a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos do Mercosul. Entenderam? Perceberam como tem muitos detalhezinhos? Eu sei que são muitos detalhes, são. É necessário você assistir de novo a aula? Volta lá, assiste de novo a aula. Porque muitas vezes eu já vi muitas questões de vestibulares, isso não é cara de Enem, mas de vestibulares, que ele cobre um pequeno detalhe que se você não sabe desse contexto que aconteceu, né, politicamente dentro do Mercosul, você acaba perdendo a sua questão. Ok? Bom, então a gente vai terminar por aqui, galera, e aí a gente se vê na próxima aula, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.